Irmãos, vocês lembram do tema de semana passada com o presbítero Vinícius? Quem lembra do tema que foi dado o estudo? Exatamente. Isso aí, está na tela. Muito bem. É isso aí. É isso aí. As melhores coisas cooperam para o bem dos piedosos. E o que nós vimos aqui foram esses 4 pontos que o irmão passou para a gente. Os atributos de Deus cooperam para o bem dos piedosos. Interessante que nós estudamos sobre os atributos de Deus por durante 6 meses. E o que nós vimos é exatamente isso. Todos os atributos de Deus demonstrando o seu poder, de como ele é imutável, de como ele é todo-poderoso, e nós somos beneficiados com isso. Então, os atributos de Deus cooperam para o nosso bem. As promessas de Deus cooperam para o bem dos santos. Nós vimos aqui, foi muito interessante as analogias trazidas pelo irmão através do irmão pelo Watson, é de que de fato a promessa nos faz olhar para a nossa vida e descansarmos. Descansarmos em meio às dificuldades. As promessas que nós temos de Deus, elas são algo que nos consolam dia a dia. Você passa por dificuldades, mas a partir do momento que você lembra das promessas, você descansa. Porque, como diz em Romanos 8, a ardente expectativa, tanto da criação, e isso inclui a nós, de que no dia do Senhor nós seremos beneficiados. Se a criação, e aqui a criação, a natureza, as plantas, os animais, Paulo diz que eles desejam isso. Muito mais nós que temos consciência daquilo que nos espera. Né? Então, nós vivemos essa vida, passamos pelas dificuldades, mas sabemos que as promessas de Deus serão cumpridas. É interessante que nós conversamos bastante sobre isso semana passada, né? Interessante quando você para pensar, quando você tem uma expectativa de um emprego, você muitas vezes já conta com aquele dinheiro. Você já conta com o que você vai fazer com aquele dinheiro. Né? E nós deixamos a desejar nas promessas de Deus. Né? Relembrando o texto que o irmão citou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As misericórdias de Deus cooperam para o bem dos santos. Ou seja, aqui mais um atributo que nós estudamos na temática de atributos de Deus. Nós somos beneficiados com isso. As graças do Espírito cooperam para o bem. Todos esses 4 subtópicos nós vimos semana passada. E nessa parte 2, nós vamos estudar. Os anjos cooperam para o bem dos santos. A comunhão dos santos coopera para o bem. A intercessão de Cristo coopera para o bem. As orações dos santos cooperam para o bem dos piedosos. A cooperação dos anjos. Os anjos bons estão prontos para realizar trabalhos de amor em favor do povo de Deus. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir os herdeiros da salvação. É interessante que o Thomas Watson começa essa parte trazendo que alguns pais da igreja acreditavam que cada cristão tinha um anjo da guarda. E essa discussão ela é periférica, mas é interessante nós entendermos que há um princípio que a Bíblia se ensina. A Bíblia não é clara sobre isso. Então, nós não devemos nos apegar à ideia de anjo da guarda. Mas a verdade que nós queremos destacar aqui é que os anjos nos guardam. E a Bíblia é claríssima quanto a isso. Ou seja, nós não vamos nos apegar a isso que muitas pessoas afirmam, de que há anjo da guarda, mas precisamos lembrar
que o Senhor habilita, dá poder para que os anjos nos guardem. E saber disso é lembrarmos de que somos protegidos e de que esse subtópico entra para nos fazer lembrar daquilo que nós muitas vezes ou nos esquecemos ou simplesmente pelo fato de não nos esmerarmos na palavra, não sabemos. Então, a dignidade do crente. Até os anjos mais elevados cuidam dos santos mais humildes. O crente possui uma guarda invisível em todos os seus caminhos. Vou pedir ao presbítero Vinícius que abra em Hebreus 1,14 e a Tayane em Salmo 91, 11. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que alcançar a salvação? Lembrando, ministrador é aquele que serve, né? O ministro é aquele que serve. Nós vimos recentemente em Marcos, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e sirva. Nós temos, e é interessante, né? Abrindo um parênteses aqui, nós temos às vezes uma ideia equivocada e antibíblica de que o pastor que tem a proeminência, mas como que ele é chamado? Ele é chamado de ministro. Ou seja, ele de fato é o líder da igreja, mas aquele que quer ser o primeiro deve servir. Então, quando a gente lê em Hebreus 1,14, espíritos ministradores, a gente está falando de anjos. E esses anjos nos servem. E olha que, repetindo aqui o que o Watson coloca, até os anjos mais elevados cuidam dos santos mais humildes. Os anjos, esses anjos bons, eles não pecam. E nós vimos aqui recentemente nos estudos de atributos de como eles são alcançados, eles permanecem na graça de Deus e isso os leva a não pecar. São imaculados. E nós, que somos pecadores, que somos miseráveis, somos servidos por ministros espirituais ou espíritos ministradores que não pecam. E ele coloca, até os anjos mais elevados cuidam dos mais humildes. O crente possui uma guarda invisível em todos os seus caminhos. Que graça que nós temos. Que graça que nós temos de sermos servidos por seres elevados, seres angelicais. E Salmo 91, 11 vai confirmar isso também. Por favor. Está aí um versículo muito conhecido pelo fato, e o Salmo 91, né? Pelo fato de demonstrar o benefício para os homens. Por que o Salmo 91 é tão destacado? Porque fala de nós, de como nós somos beneficiados. E é óbvio, né? O homem, ele destaca aquilo que há benefício. Salmo 91, 11 vai falar claramente de que os anjos nos guardam. Não de que nós temos, de novo, né? Não de que nós temos o anjo particular, mas que o anjo nos guarda, os anjos nos guardam. E lembrar do Salmo 91, 11 nos traz consolo, nos traz conforto. Por quê? Porque é o Senhor que os habilita, é o Senhor que dá sabedoria e poder para que os anjos assim façam. Os irmãos lembram que podem cooperar aí, enriquecendo o estudo, fazendo perguntas e contribuições. Anjos na vida e na morte. Aqui nós temos dois exemplos que ele traz: o serviço na vida e o serviço na morte. Vou pedir ao irmão Jorge que deixe aberto aí Daniel 6, 22 e a irmã Sônia Lucas 16, 22. Lucas 16, 22.
Serviço na morte. Anjos fecharam as bocas dos leões para Daniel e consolaram a Virgem Maria. Eles protegem o cristão em sua jornada terrena. Serviço na vida. Eu li errado, né? Eu estou lendo aqui, gente. Eu estou olhando e lendo errado. Serviço na vida. Por favor, meu irmão, leia Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Vejam, irmãos, esse texto está no Antigo Testamento. Um texto muito conhecido pelo fato da história de Daniel ser uma história impressionante, miraculosa. Mas veja, eu e você, que lemos e ouvimos esse verso agora, que está no Antigo Testamento, nos pegamos muitas vezes achando que isso tudo é muito distante de nós. De que o Senhor não fecha mais a boca do leão. De que logo Ele não envia anjos para cuidar de nós. A gente nem pensa nisso, na verdade. Né? A gente nem considera isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia como uma história distante da nossa realidade. Mas Daniel era um crente como nós, sujeito às mesmas paixões. Né? Muito piedoso. Mas um crente como nós. Pode falar, meu irmão. Aham. Exatamente, exatamente. A gente se pega muitas vezes repelindo aquilo que é bíblico com medo de cair no exagero, né? Então, essa sua colocação é importantíssima. Lembrarmos daquilo que a gente ouve, a gente precisa fazer um discernimento, né, maior. Porque muitas vezes aquilo que a gente ouve de um irmão pentecostal tem uma verdade ali, mas você já está tão saturado que você repele tudo que foi dito. Você descarta tudo, quando você deveria discernir ponto a ponto. Né? Isso é muito importante mesmo. O próprio diabo usa esse princípio para tentar Jesus. Exato. É uma verdade, mas a aplicação do diabo é errada. Mas é um fato. Ele cita exatamente Salmo 91:11. Aos seus anjos falar que os guardem, né? Exatamente. Bem lembrado. O diabo está aí usando a palavra para a heresia. Serviço na morte. Eles confortam os santos no leito de enfermidade e conduzem suas almas ao céu, assim como fizeram com Lázaro. Lucas 16:22, por favor, minha irmã. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A história de Lázaro é uma parábola, mas que retrata a vida do cristão nessa terra. De que você passa pelas maiores dificuldades. O que os irmãos trouxeram aqui, não lembro se foi o presbítero Vinícius ou Vitor, de que muito provavelmente Lázaro era tetraplégico pelo fato de os cães lamberem suas feridas. Né? Então ele não tinha mobilidade ali para impedir isso, enfim. É uma probabilidade. E de como isso nos fala muito de nós. Pelo fato de que Lázaro vivia na rua, ele era deficiente, passava fome, passava frio, mas olha como ele foi servido na sua morte. Os anjos, seres angelicais,
seres elevados o levaram, o conduziram. Isso deve nos fazer alegrar e nos colocarmos no lugar de Lázaro. É interessante como, quando nós vemos um deficiente físico, de como nós podemos rapidamente comparar com a nossa vida, e lembrando do que nós vimos em João 9, de que há um propósito na deficiência daquela pessoa, e muitas vezes é de nos impactar. É de olharmos e vermos: Senhor, obrigado pela vida que eu tenho. Você se constrange, não é assim? Você vê alguém com tamanha dificuldade, você se constrange com aquilo. Nós cristãos devemos viver a vida assim, como Lázaro. Em meio às dificuldades, Lázaro perseverou. Perseverou. Nenhum de nós aqui tem a vida que Lázaro tinha. Lázaro perseverou. Isso fala muito sobre a nossa maneira de lidar com as dificuldades, muitas vezes reclamando, murmurando. E Lázaro perseverou. Essa parte aí, segunda parte da morte, lembra o estudo a palavra do Pedro sobre o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, por isso a prova da cama. É muito bom, né? Porque mesmo que a gente tenha uma morte, que não venha cura, né? Nós estamos ali, né, sabendo até das promessas também. Exato, Salmo 41, né? E a gente tem que falar assim que nós estamos mal, né? Aham. Na hora que passa aquele momento, vai ter de entender o que receber, né? Exato. Lembrar da promessa. Mas fica aí no Salmo 41. Exato. Você vai entender o valor. Aham. Exatamente. Essa é a perspectiva do crente, né? Muito bem lembrado do Salmo 41, da devocional que tivemos, se não me engano, semana passada, né? De que a maneira com que nós olhamos para esse mundo é outra, né? O exemplo de Lázaro aí, agora o irmão lembra aqui do Salmo 41, do que lemos, o Senhor afofa, muito interessante, né, essa expressão, o Senhor afofa no leito, ou seja, ele traz conforto para nós, né? Demonstrando que meio às dificuldades que ele mesmo permite, ele faz permanecer, e se morrer, é lucro, né? Anjos no dia do juízo. Vou pedir à irmã Edineia que deixe aberto aí Mateus 24, 31. E irmão Gabriel Falcão, Mateus 13, 38 a 42. Os irmãos também que quiserem abrir, podem abrir, óbvio, né? Anjos no dia do juízo. No final dos tempos, a cooperação dos anjos atinge seu ápice em favor dos escolhidos. Mateus 24, 31, minha irmã, pode ler. Esses anjos que são obedientes ao Senhor, que cooperam para o reino de Deus, o Senhor enviará os anjos no dia do juízo. E nós seremos beneficiados com isso, como diz Mateus 24, 31. Aqueles que estão em Cristo, serão beneficiados com isso. Ressurreição: abrirão os túmulos e ajuntarão os leitos de todas as partes da terra. Abrirão os túmulos e ajuntarão os leitos de todas as partes da terra. Mateus 13, 38 a 42.
O inimigo que o semeou é o diabo. A seiva é a consumação do século. Os temperos são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem dos seus anjos, que ajuntarão os seus reinos todos os escândalos dos que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger. Libertação final. Separarão o joio do trigo. Joio são os ímpios e o trigo os piedosos, livrando os santos de todos os seus inimigos. Ou seja, essa é uma atribuição dada aos anjos. Os anjos farão isso. E nós seremos beneficiados pelo fato de sermos piedosos em Cristo. E a punição dos iníquos. Lançarão os que cometem iniquidade na fornalha de fogo. Interessante que como esse texto de Mateus 13, ele é tão explícito quanto o que vai acontecer. Você tem aqui uma parábola, e Jesus, ele dá o ensinamento para que não reste dúvida para nós. Nós, principalmente nós que temos toda a revelação de Deus, conseguimos olhar para as parábolas, entendemos um pouco mais do que os próprios apóstolos que estavam ali conseguiam entender. Logo, nós lemos sobre o fato de que os anjos farão o serviço de separar os piedosos dos iníquos, e conseguimos compreender isso claramente. A fim de, e aqui eu abro aqui um parêntese, uma coisa que é muito interessante, de que está sempre em voga, das pessoas que dizem que acreditam em Deus, que confiam em Deus, mas separam totalmente a ideia de Cristo e a sua palavra. Quando Jesus coloca de que isso vai acontecer, de que os anjos vão lançar os iníquos na fornalha de fogo, isso vai acontecer. Então, ninguém que diz que eu creio em Jesus e não crê nessa palavra de Jesus, crê em Jesus. Não é? Isso é lógico para a gente, né? Isso é bem lógico, né? Mas, infelizmente, o que nós vemos por aí é as pessoas crendo num falso Jesus, no Jesus criado pelas suas próprias mentes. Fecha parênteses aqui. A comunhão dos santos. Então, mais um benefício, a comunhão dos santos. A intercessão entre cristãos é um meio poderoso de confirmação e alegria espiritual. Vou pedir, por favor, Dayana, que deixe aberto aí 2 Coríntios 1, 24. E Danilo, Hebreus 10, 24. A intercessão entre cristãos é um meio poderoso de confirmação e alegria espiritual. Analogia da ponte, ele traz uma analogia aqui. Como as pedras em uma ponte ajudam a fortalecer uma às outras, o compartilhamento de experiências aquece e anima o irmão. 2 Coríntios 1, 24. Pode ler, minha irmã. Cooperamos para que vocês tenham alegria. A gente pode lembrar da pregação de domingo. O que nós vimos domingo e agora na devocional? De que nós precisamos estar fortes para ajudar o nosso irmão. Os irmãos vão lembrar de que o impacto que há, o fato de eu não ter lido a Bíblia, o fato de eu não ter orado, é muito raso pensarmos que isso só traz dificuldades a nós, traz dificuldades à nossa família, pelo fato de nós não estarmos
vigilantes, traz dificuldades à nossa comunidade cristã. Se eu dependo de que a pregação, a exposição da palavra seja dada nesse domingo pelo reverendo Ricardo, eu dependo de que ele esteja sendo fortalecido na fé. Mas não só ele. Eu dependo de que irmãos que estão sentados aqui e de que ao final do culto ou antes do culto nós conversamos sobre as verdades bíblicas, estejam fortalecidos na fé. Para que haja isso aqui, como benefício, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos se dá pelo fato de que os santos, eles se alimentam da palavra. Senão, não seria comunhão dos santos, seria comunhão de um clube qualquer, onde você tem interesses em comum sobre o time de futebol, agora sobre a Copa do Mundo, sobre um esporte específico. Nós vivemos esse tipo de comunhão. Nós vivemos esse tipo de conversas durante a nossa semana. Agora, e isso aqui, lembrando da aplicação da exposição de domingo, tá? Lembrem-se disso. Só que, quando nos reunimos, nós não podemos perder as oportunidades de sermos fortalecidos. Porque é recíproco. Eu sou fortalecido e eu sirvo como alguém que vai suportar o meu irmão. O meu irmão é fortalecido e ele vai servir como alguém que vai me suportar. E isso nos traz benefícios. Isso nos traz benefícios. Então, é interessante essa frase trazida por Paulo. Para que vocês tenham alegria. Para que vocês tenham alegria. Ou seja, eu dependo dos irmãos, eu dependo de todos os irmãos aqui, sem exceção, de que vocês sejam fortalecidos na fé. Para que eu tenha alegria. Para que eu tenha alegria. E óbvio, os irmãos dependem de mim também. Para que eu seja fortalecido na fé. Para que os irmãos tenham alegria. E óbvio que essa alegria aqui que a gente cita é a alegria que excede todo o entendimento. É uma alegria que o mundo não consegue compreender explicitamente. Essa analogia da fonte aí também, pegando o Gabriel falou, a igreja pentecostais está muito viva, né, em relação a isso aí. Então, crente é como uma brasa, né? E tirar de uma pedra da brasa ali, na fogueira, né, você colocar lá de baixo, ela esfria, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa que não comparece, se eu não compareço, se eu fico afastado e eu não sinto falta, tem algo errado em mim, né? Porque a pessoa pode precisa, né? Doença, enfim. Mas se você no meu culto, você não comparece, você não tem falta para mim naquele dia, né? Sem aquela falta, que ter ido, né? Realmente algo precisa mudar em mim. Exatamente, exatamente. Essa analogia da brasa é muito interessante. Você deixar ela sozinha, ela vai esfriar, enquanto as outras permanecem ali. E Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. E o versículo seguinte é aquele que fala que nós não devemos deixar de congregar. Essa ideia de considerar uns aos outros é muito interessante, né? Porque isso é um benefício para nós, só que facilmente a gente esquece que a gente precisa, uma vez que somos beneficiados, precisamos praticar esse benefício aos outros. Consideremos uns aos outros. É o que, de fato, nós deixamos a desejar muitas vezes. Considerar uns aos outros, e aqui alguns irmãos já trouxeram recentemente essa ideia, de que quando nós perguntamos sobre o irmão, quando nós oramos pelo irmão, quando nós vimos a reunião de oração
e oramos pelo irmão. E assim, o pastor coloca muito isso. Anotamos os pedidos, ou simplesmente lembramos daquilo que é mais impactante, de que de fato o irmão viveu, e nós oramos durante a semana. Isso é considerar o irmão, né? Porque é muito bom, né? Nós ouvimos esses outros benefícios aqui, que estamos estudando desde semana passada, de que nós somos alcançados, mas se deixarmos de falar de que de fato nós temos um dever para que o meu irmão que está aí do meu lado aí possa ser beneficiado, né? Nós perdemos o fio. A conversa santa derrama o óleo que faz a lâmpada da fé brilhar com mais vigor. Então, aqui traz muito claramente, concordando com aquilo que vimos em Marcos semana passada. Conversa santa derrama o óleo que faz a lâmpada da fé brilhar com mais vigor. De novo, nós nos vemos pouco. Nós não podemos perder a oportunidade de conversarmos, conversas santas, que vão nos fortalecer, que vão nos trazer alegria, como lemos em 2 Coríntios 1, 24. Mais um benefício, a intercessão de Cristo. Vamos abrir todos em João 17, 20? É um texto só. Pedi à irmã Isabela que leia João 17, 20. Pode ler. Amém. Aqui eu destaco novamente aquilo que lemos lá em Daniel, porque provavelmente a gente não vai viver aquilo de maneira miraculosa, onde nós somos lançados na cova do leão e os anjos fecham a boca de todos os leões. Mas nós estamos vivendo, pela providência divina, coisas que nós olhamos para trás e vemos como o Senhor me guardou. E quando lemos João 17, 20, essa objeção de que algo tão distante deve cair. Porque Jesus aqui é muito claro. Porque quando ele diz, não rogo somente por estes quem? Os discípulos, os apóstolos que estavam com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É aqui que a gente entra. O Senhor, ele roga por nós, aqueles que vierem a crer em mim. Quando isso foi falado, há cerca de mais de 2000 anos atrás. Mas nós que viemos a crer nele, ele roga por nós, por intermédio da sua palavra. Cristo está no céu como sumo sacerdote, apresentando incenso precioso e orando por todos os crentes. O Senhor está orando por nós agora, em meio às nossas fraquezas. E aí ele diz, quando o cristão está fraco demais para orar, Jesus Cristo está intercedendo por ele diante do Pai. Nós sabemos que nós temos dificuldades, passamos por lutas e às vezes a gente não sabe nem como colocar diante de Deus. E nós temos auxílio do Espírito Santo, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós temos também o auxílio da segunda pessoa da Trindade. Ele intercede por nós em todo o tempo. Ele é o sumo sacerdote. Quando entendemos o que é o papel do sacerdote, nós entendemos de que somos alcançados, que somos beneficiados por aquele que é sacerdote para sempre. Aquele que não dorme nem dormita. Ele permanece o tempo todo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E João 17 vai
vai colocar em detalhes isso. Tanto é que, como é chamada a oração em João 17, irmãos lembram? Não, isso é 1 João, mas é isso aí, está ligado a Jesus ser o nosso sacerdote. Essa oração em João 17 é conhecida como a oração sacerdotal, demonstrando de que o Senhor, Ele intercede por nós. Sobre como é conhecido o capítulo 17, né? E vai demonstrando em detalhes aqui. Então, nós somos beneficiados pela intercessão de Cristo, de maneira especial por nós. Oi, perdão. Exatamente. Exatamente. Exato. A oração de Cristo é o próprio Deus intercedendo por nós. Exatamente. E aí, o que a irmã traz é lembrar do que é Deus. Deus é onisciente. Ele sabe o que nós precisamos. Perfeito, minha irmã. Objetivo da oração de Cristo: preservação. Cristo roga para que os seus sejam guardados do mal contagioso deste mundo. Cristo roga para que os seus sejam guardados do mal contagioso deste mundo. Ele diz: não peço para que tires do mundo, mas que os livre do mal. E assim tem sido até aqui. Nós estamos aqui em paz, né? Estamos aqui ouvindo com tranquilidade, graças a Ele. Progresso. Ora pela santificação e pelo suprimento constante do Espírito. E também na oração sacerdotal, para que nós venhamos a progredir na fé. E a glorificação. Pai, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. E a certeza de que o Senhor é onisciente. Perdão, Ele é onipresente. Ele está conosco agora. Senhor Jesus Cristo. A purificação das orações. A intercessão de Cristo remove as impurezas das nossas petições. Quando uma criança colhe flores e ervas daninhas para o pai, a mãe remove as ervas antes de apresentar o ramalhete. Assim faz Cristo. Ele remove os pecados de nossas orações e apresenta apenas o aroma suave ao Pai. É interessante o texto de Colossenses. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Jesus Cristo, que é o nosso representante, ele serve como um filtro das nossas impurezas diante do Pai. Nós estamos escondidos nele. O versículo 3 diz: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós, quando oramos com ousadia ao Pai, oramos com ousadia de um merecimento que não vem de nós, vem do próprio Cristo. E é por isso que nós podemos orar ousadamente ao Senhor. Então nós somos alcançados por isso.
Mais um benefício: a eficácia da oração coletiva. Vou pedir ao Douglas. Douglas, consegue ler aí, Douglas? Tiago 5:15 e José, Jó 42:8. A eficácia da oração coletiva. As orações dos membros do corpo místico cooperam para o bem comum em diversas esferas. Pode ler Tiago 5:15, por favor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver pecado, será perdoado. A oração da fé salvará o doente. Isso comunica de que outra pessoa está orando. Poderia ser o doente, de fato. Mas se o doente está inconsciente, se o doente está debilitado a ponto de não conseguir orar, quem irá interceder? Quem irá orar pelo doente? A oração coletiva. E o texto vai dizer sobre os presbíteros, vai falar sobre a igreja estar envolvida na vida daquele que está passando por dificuldade. Ou seja, essa oração depende do outro. E é por isso que a Bíblia, quando lemos, é impossível acreditarmos que conseguimos ser cristãos sozinhos, né? Relembrando da analogia do irmão aqui da brasa, você separa a brasa esfria. E aqui a ideia é essa. Você está doente, está passando por dificuldade. Quem está orando por você? Ou seja, não só nós devemos orar pelos outros e entender que isso é um dever. Mas aqueles que vão ser beneficiados pela oração precisam ser humildes para nos receber, para abrir a boca e falar daquilo que está passando, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades naquele momento. E muitas vezes a gente peca nisso. Porque nós entendemos sim que precisamos orar pelos nossos irmãos, mas nós caímos no pecado do orgulho de não abrirmos a nossa boca para dizer daquilo que nós precisamos. Isso é orgulho. Não sei se só eu que passei por isso, né? Isso é orgulho da nossa parte. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, porque não só somos beneficiados pela oração dos outros, mas nós que oramos pelos outros, nós também somos beneficiados, não é? Nós somos beneficiados. Também lembrar naquela, né? 6 horas por mim. Ficar a minha, fica até 6 horas por oração, 6 horas por mim. Exato, né? O crente 6 horas. Interessante essa questão dessa oração coletiva, porque às vezes tem uma ideia muito distorcida, né? Da questão, às vezes, mística no sentido pejorativo, né? Com superstição, melhor dizer, supersticiosa. Mas quando a gente ora pelo nosso irmão, quando, por exemplo, é pedido no grupo, né? Oração pela família X, né? O irmão está doente. Isso demonstra também muitas vezes, claro, Deus tem o poder para fazer, dependendo de quem a gente vai estar orando ou não. Como Exatamente. a vontade dele vai ser estabelecida. Mas como eu agrado a Deus, né, como está escrito ali, corpo místico, né, o corpo místico de quem? De Cristo. Mesmo são o corpo místico de Cristo. Se o irmão está pedindo oração, né, e eu que estou à distância lá em casa, leio a mensagem, e às vezes acontece muito, a gente fala que vai orar e não oramos. Colocar, pode deixar, vamos orar, e a gente não ora. Exato. E a gente não ora, a gente faz outras coisas e não ora pelo irmão. Peca duas vezes, né? Peca duas vezes. O fato de não orar e o fato de mentir. Para dizer que vai orar e não orou. Então, às vezes, nós diminuímos, né, a questão de como isso agrada a Deus, porque quando eu fecho meus olhos e oro pelo meu irmão, eu estou cumprindo de uma maneira piedosa o amar ao próximo, né? Porque a gente tem aquele pedido muito sobre para nós. Quando a oração é para o irmão, aí eu confesso que ele é meu irmão Cristo, que nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Esse sentido de irmandade agrada ao Senhor. Então, às vezes não é que, se eu não orar, Deus não vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas a questão de muitas vezes, meu coração,
por que eu não estou orando pelos irmãos, né? Se eu entendo que ele compartilha comigo um vínculo muito mais profundo que o sangue, que é o sangue de Cristo, né? O sangue nosso, é a genética, quanto mais a relação de Cristo, né? Então, assim, é algo às vezes que a gente deixa a desejar, né? Orar pelo próximo. A gente fecha os olhos, a gente tem dificuldade de orar, que já começa por aí, né? Inclusive nas orações a gente sempre pede isso, né? Para as pessoas agirem nesse exercício espiritual que é a oração. E ainda quando a gente ora, a gente foca mais em nós mesmos do que no próximo, né? Do que orar pela igreja, por cada irmão, pelas dificuldades compartilhadas. Então, Exato. são imperfeições que a gente pede ao Senhor que trabalhe em nós, né? Exato. Lembrei aqui de algo que o irmão Vitor já trouxe para a gente, de que a gente muitas vezes se pergunta sobre o que orar. Mas veja, olha quantas pessoas nós temos aqui. Ele trazendo essa ideia de que nós temos muitas coisas para orarmos. Muitas vezes nós, como o presbítero trouxe, nós focamos em nós. Já orei tudo que eu preciso orar. Mas por quê? Porque você está pensando em você. Você esqueceu de que você tem dezenas de irmãos que você sabe das suas dificuldades, sabe das suas necessidades, e não tem orado. Isso é interessante pensarmos. E Jó 42:8. Okay. Esse versículo traz a confirmação de que Jó era reto, de que a acusação dos amigos de Jó era falsa, que confirma o fato de que Jó 42, né, já confirmando que Jó era reto em Cristo, confiando naquele que haveria de vir, Jesus Cristo. E o texto vai dizer que Jó orará por vocês. A oração de Jó será ouvida. Demonstra a necessidade que temos de fato, de que as pessoas orem por nós. Esses 3 pontos aqui, a recuperação, a oração da fé é poderosa para restaurar o doente, como lemos em Tiago 5,15. Vitória, clamor que prevalece sobre inimigos e adversários. E perdão, intercessão mútua que move a aceitação divina. Que move a aceitação divina. Isso é muito interessante. Como a gente passa pelos textos bíblicos de maneira tão apressada, tão distraída, que não fazemos as aplicações devidas. E esse texto de Jó 42 me chamou muito a atenção pelo fato de que aquelas pessoas eram dependentes da oração de Jó. Isso diz muito de nós. Quando nós pedimos oração, nós devemos ser humildes de reconhecer: eu dependo das suas orações. Vinícius, eu dependo que você ore por mim. Aí a gente é bem duro de coração para fazer isso, mas nós não fomos chamados para isso. Interessante que no livro de Jó, Deus já começa falando, né, da Satanás. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, semente a Deus. Exato. Quem tinha dúvida disso? Exato. Exatamente. Oração, a chave da libertação. Vamos abrir em Atos 12, 5-7. Pedir à irmã Rosângela que leia. Pode ler, meu irmão.
Isso. Então, certo, pode continuar. Amém. Veja como o Senhor age como Ele quer. O começo do capítulo vai relatar o fato de que Tiago foi morto por Herodes. E o Senhor decide, através das orações, ou seja, as orações que são o meio, acontece debaixo da vontade de Deus. Se Deus não quisesse, não iria acontecer. Mas o versículo 5 diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o Senhor ouve as orações e guarda Pedro de maneira miraculosa, porque um anjo é enviado e tem 2 guardas e eles dormem. E Pedro é tirado da prisão andando, como se nada tivesse acontecendo, demonstrando o poder da oração. Então, o destaque que a gente dá aqui é o versículo 5. O anjo buscou Pedro na prisão, mas a oração buscou o anjo. Essa citação do Thomas Watts. A oração buscou o anjo. A oração é algo que muda não a Deus, muda a nós. Isso é sempre bom a gente destacar. Mas não venhamos a esquecer do poder da oração. O poder da oração. E nós, como igreja, somos prova viva disso. Não é? Olharmos para trás e vermos daquilo que temos orado, o Senhor tem ouvido. A rede global de oração. Não é um pequeno privilégio ter orações constantes a seu favor em todo o mundo. Quando estou indisposto e abatido, outros que estão fervorosos e animados oram por mim. Em qualquer lugar que eu chegue, posso dizer, já oraram por mim aqui. Veja, isso deveria ser um privilégio dos crentes. Muito mais hoje, que nós temos uma facilidade enorme de nos comunicarmos, das pessoas saberem das dificuldades, né? E nós temos projetos preciosos que espalhados pelo mundo. A gente pode destacar um aqui do Brasil que vai relatar sobre os países que perseguem cristãos. Esqueci o nome agora. Portas Abertas, obrigado. Portas Abertas é um dos projetos que fazem com que as notícias que a gente esperava só do Jornal Nacional cheguem a nós. E nunca chegará, né? Nunca chegará, cheguem a nós. Né? E aí a gente fica sabendo que irmãos como nós têm passado na Coreia do Norte, na China, nos países árabes, que nós poderíamos morrer sem saber. Mas esse papel tem sido feito e a internet faz com que isso se espalhe. Então é um meio, de fato, que nós somos beneficiados. Aí resta nós fazermos o quê? Orarmos. Esse é o nosso desafio. As melhores coisas que operam para o bem do povo de Deus por meio dessa união mística, como o irmão bem lembrou aqui. O Senhor, que é o cabeça, nós somos o corpo. E cada membro tem o seu papel. A dignidade do crente.
tem o nome de Deus escrito sobre ele, é habitado pelo Espírito Santo, é servido pelos anjos. Tudo coopera para o seu bem eterno. Irmãos, de tudo que a gente deve lembrar, e nós deveríamos lembrar de tudo que foi ensinado, mas o princípio é lembrarmos de que nós somos dignos em Cristo. E de que uma vez que somos dignos em Cristo, nós vivemos essa vida com tranquilidade. De novo, como Paulo coloca em Filipenses 1. Aquilo que vivemos aqui é muito tranquilo, porque muito mais quando formos ao céu, que é lucro, morreremos para esse mundo. Tem o nome de Deus escrito sobre ele. É um dos benefícios que nós temos. É habitado pelo Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. É servido pelos anjos. Tudo coopera para o seu bem eterno. Irmãos, o nosso desafio é olharmos para todos esses tópicos e não acharmos que é algo que não comunica a nós. Ou, mais ainda, de que não é algo tão precioso assim. Sabe? De novo, fazer aqui uma analogia com as coisas desse mundo. Se você acha algo que realmente você diz assim, pô, isso aqui tem muito valor, você fica empolgado. Ou se você descobre algo, ou se você, né, com a internet, você consegue fazer algo incrível, né, sabendo um pouco de programação, né, hoje em dia com as IAs, você fica impressionado. Qual é a nossa postura diante de verdades muito mais caras, muito mais elevadas daquilo que nós estamos vivendo nessa vida aqui? Esse é o nosso desafio, de lembrar de que tudo isso aqui, que nós somos habitados pelo Espírito Santo, por exemplo, é algo muito precioso. Só que nós temos olhado para isso com indiferença. A verdade é essa. A gente tem olhado com indiferença diante de verdades como essa. Acho que o Senhor nos ajude a, como o irmão Vitor de novo colocou aqui, nós pedimos perdão e oramos ao Senhor. Se amanhã estivermos assim, tratando a oração, a leitura da palavra com diferença, o que ele disse? Peçamos perdão de novo, para que oremos ao Espírito Santo, aquele que habita em nós, para moldar as nossas vontades nesse mundo. Alguma contribuição? Alguma pergunta?